Pessoal, já na questão 3, vocês já começam, né, a entender a diferença entre deslocamento e distância percorrida, né? Então, deslocamento não é a mesma coisa que distância percorrida, que foi uma coisa que eu pedi para vocês aí prestarem muita atenção nos vídeos, nos processos que a gente mostrou, porque assim, se você sai de um ponto A e vai até um ponto B, o que acontece? Você pode ir por caminhos diferentes. Você pode ir fazendo uma trajetória assim, você pode ir fazendo uma trajetória assim, você pode ir até, por exemplo, fazendo uma trajetória assim. Você escolhe processos ou modos diferentes de você sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então, o que acontece? Se eu começar a dar nome para as trajetórias, né? Distância 1, distância 2, desculpa, distância 3, você nitidamente pela figura percebe que a pessoa que foi pela distância 1 andou menos que a pessoa que foi pela distância 2, que andou menos que a pessoa que foi pela distância 3. Então quem caminhou mais nessa brincadeira foi quem escolheu ir pela 3, e quem caminhou menos foi quem escolheu ir pela 1. Mas isso é distância. Mas no fundo, os três se deslocaram a mesma coisa, porque todos os três começaram do ponto A e terminaram no ponto B. Então, por isso que a gente fala, por isso que na física a gente precisa diferenciar essas palavras, porque na língua portuguesa, você falar que você se deslocou e que você andou, a pessoa vai entender que é a trajetória que você descreveu, mas na física isso é diferente, tá? Andar uma distância é diferente de se deslocar, porque quando você calcula o deslocamento, você no fundo está mandando um dane-se por onde eu passei. O que importa é que eu comecei daqui até aqui, então o deslocamento seria o comprimento dessa seta laranja, tá? Importante isso. O deslocamento é o comprimento da seta laranja. Por isso que é o mesmo para os três, porque todos os três começaram do A e terminaram no B. Já a distância não. Distância é o comprimento desse riscado em grafite que eu fiz para cada um dos três. E por isso que a distância é diferente para cada um dos três. Porque realmente o 1 andou e não deslocou. Andou andou menos do que o 2, que andou menos do que o 3. Então, eles andaram diferentemente, mas todos se deslocaram da mesma grandeza, tá? Que é isso que você vai treinar com essa questão quando eu coloco aqui uma semicircunferência para vocês. Eu falo que eu vou sair do ponto A, eu posso passar pelo ponto B e chegar no ponto C, né? E uma informação importante, essa circunferência aqui tem 200 metros de raio. Na primeira questão no item A, você tem que ficar muito atento com o que eu pergunto para você, tá? Eu vou lá e te pergunto qual é a distância percorrida entre A e B. Então, distância importa por onde você foi. Então, o que acontece? Aqui você tem o ponto A, aqui você tem o ponto B. Como é distância, eu quero saber por onde você passou. Então, você caminhou por uma semicircunferência. Então você fez essa trajetória curva, essa trajetória circular. Por isso que para calcular a distância, você vai ter que pegar o comprimento da circunferência inteira, que são 2 franceses, né? 2 Pierre, e dividir por 4. Se você não entendeu esse dividido por 4, eu vou fazer a lápis aqui para ver se você consegue visualizar melhor. Esta é a circunferência inteira. Ou seja, para você sair daqui, caminhar uma volta completa e chegar até aqui, você andaria 2 PR. Mas você não deu uma volta completa, você andou só esse cotoco aqui, tá? Que seria 1/4 da circunferência. Então, por isso que eu dividi por 4, porque você só andou um pedacinho, uma fração disso daí. E aí é só você fazer a conta, tá? Tentar que para esse exercício aqui no enunciado eu pedi para você usar o π valendo 3, o raio vale 200 metros e você vai dividir essa brincadeira por 4, tudo bem? Aí pode fazer, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, tá? Tem 2 zeros aqui, copia esses 2 zeros, e 1.200 dividido por 4, você andou 300 metros, tá bom? Não é deslocou, andou. Então, se você fosse pegar o odômetro do carro,
para ver quanto que ele marcou para ir daqui até aqui, ele vai marcar 300 metros, porque realmente você fez essa trajetóriazinha aí de caminhar daqui até aqui. Uma coisa muito parecida você fazia no item B, né? Só que o item B, ele também pede distância, só que é do A, só que até o C agora. Então você vai ter que fazer a semicircunferência inteira. Então o que vai acontecer agora? Você não vai andar a circunferência toda 2πr, você vai andar metade. Olha lá, antes era 1/4, porque você andava um gominho. Agora você vai estar fazendo tudo, você vai estar fazendo meia circunferência, tá bom? Então por isso que meia circunferência aí vai ser o 2πr dividido por 2, porque é metade. Então, muito parecido com o anterior. 2 vezes o pique vale 3, o raio vale 200 metros, tudo isso dividido por 2. Aqui a gente pode simplificar que fica mais fácil, né? E aí eu tenho 3 vezes 200, 600, no fundo você nem precisava ter feito isso, né? Porque se este gominho era 300, mas outro gominho também seria outros 300, você andaria 600. Mas tudo bem, se você quiser a conta, tá aí ela completinha para você entender. Agora, atenção para o que eu vou fazer. No item C, ele já não pede a distância, ele pede o deslocamento entre os pontos A e B. Então, você pode até fazer o seu desenho de novo. Ó, professor, eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, isso aqui é uma semicircunferência. Só que como é o deslocamento, meu querido, minha querida, você despreza por onde eu passei. É sempre uma reta. É como se fosse linha reta. Porque você simplesmente apaga isso. É como se você olhasse na hora da saída, o cara tá aqui, vira as costas, ele faz toda a trajetória. Na hora que você olha de novo, o cara tá aqui. Como é que você vai saber se ele fez essa trajetória, se ele fez essa trajetória? Como é que você vai saber por onde ele foi? Porque no fundo não interessa. O deslocamento, eu não estou me preocupando por onde eu passei. É só que eu saí do A e cheguei no B. Então ele quer saber o comprimento dessa reta em laranja. Isso mesmo. Aí tem já aluno que começa a ficar desesperado. Meu Deus, professor, como é que eu faço esse comprimento? Simples, olha que legal. Isso daqui é o raio da circunferência, que vale 200 metros. Isso daqui também é o raio da circunferência, que vale 200 metros. E aí, será que você enxerga uma figura bonitinha aqui? Ó? Vou fazer ela maior para você entender. Será que agora você consegue calcular o tamanho dessa reta aqui, mais chatinha, mais inclinadinha, tendo esse famoso triângulo retângulo? Ah, eu sei que você já está chorando, já está reclamando. Ah, senhor, é Pitágoras. Mas, poxa, né? Você já está no 2º ano. Não é mais para ter medo dessas coisinhas que você vem aprendendo desde o 9º ano. Então, tá ali um triângulo retângulo. Você pode muito bem fazer o Pitágoras, ΔS ao quadrado, é igual a 200 ao quadrado, mais 200 ao quadrado. Tudo bem? Então, aí você vai, cada um do seu jeito, vai resolver do seu jeito. Só que aqui tem um jeito muito fácil de se resolver isso daqui, que muitos alunos não pensam, né? Tem muitos alunos que ficam assim, eu pergunto, quanto que dá 200 ao quadrado mais 200 ao quadrado? Aí já vem a primeira resposta, professor, dá 160 mil. Por quê? Porque você tende a abrir, você tende a querer fazer a conta. Não seja tão afoito. Ah, vou fazer uma brincadeira. Quanto que é x mais x? 2x, tudo bem? Quanto que é y mais y? 2y. Agora, vamos lá. Quanto que é x quadrado mais x quadrado? Não dá 2x quadrado? Então é isso que eu quero que você pense. Não precisa abrir, porque 200 ao quadrado mais 200 ao quadrado é igual a 2 vezes 200 ao quadrado. Tá bom? Então você está repetindo, não tem diferença nenhuma fazer a conta de cima e fazer a conta de baixo. Só que qual que é a vantagem de você pensar assim? Porque você já pode tirar a raiz direta aqui, ó. Ah, você não precisa resolver a conta. Você já pode cair direto na raiz do cara. E olha como fica mais bonitinho. A raiz de 2 não tem. Até tem, né? Mas dá um número irracional, a gente deixa fora. Então vai ficar como raiz de 2. E a raiz de 200 ao quadrado dá 200. Tá aí, ó, e fica muito mais rápido você resolver a questão. Você não precisa ficar fatorando, abrindo fórmula. E 3 linhas a gente acaba resolvendo esse triângulo retângulo. Mais chatinho? É mais chatinho. Porque você tem que atentar para esse detalhe, tá? Quando a gente está trabalhando com deslocamento, a gente tem que pegar o tamanho da reta que sempre liga o início ao fim. Já no D,
você vai fazer algo muito parecido, porque ele vai querer que você calcule o deslocamento, só que agora entre A e C. Então esse na verdade vai estar até mais fácil, né? Você não vai precisar cair no Pitágoras. Porque tá aqui, ó, tudo bem que ele fez essa trajetória, tudo bem que ele passou por esse caminho, mas é o mesmo papinho que a gente fez no anterior, né? É como se você olhasse, ele tá aqui no ponto A, vira as costas, volta a olhar de novo, ele tá aqui no ponto C, dane-se por onde eu passei. Eu não quero saber se ele veio por aqui, se ele voou por cima da folha, se ele foi lá, deu um rolê, comeu um salgado, voltou aqui. O que importa é que ele começou daqui e terminou aqui. Então você vai calcular o tamanho da reta que une esses dois caras. E essa reta, se você não consegue ver, ele é o diâmetro, né? Porque aqui é o centro da circunferência. Então esse pedaço aqui é um raio, esse outro pedaço aqui também é um raio. Então você está calculando o deslocamento como sendo 2 vezes o raio, raio mais raio. Como o raio é 200 metros, 2 vezes 200 metros, ele se desloca 400 metros. Eu só vou trazer aqui, por exemplo, né, os resultados dos exercícios anteriores, para você entender bem essa fala que a gente tem. Então, olha que legal, do A ao C, ele caminhou 600 para, no fundo, se deslocar 400. Por isso que essas coisas são diferentes na física. Você caminha um tanto, mas você se desloca outro. Ou, se você quiser, né, comparando o A com o D, o A com o C, ele caminha 300 metros para, no fundo, se deslocar 200 raiz de 2. Então, por isso que é importante você entender essa diferença entre distância e deslocamento, tá? Porque caminhar, andar é diferente de se deslocar na física. Isso é muito bem treinado nessa questão 3, ok? Vamos embora para o 4.